Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade aqui então à nossa série de vídeos sobre lógica de primeira ordem. E nesse vídeo nós falaremos sobre propriedades de relações. Beleza? Então no vídeo anterior eu passei aqui a definição de verdade para lógica de primeira ordem. E a gente viu que a verdade de fórmulas relacionais, como por exemplo R a B, isso aqui vai ser interpretado como verdadeiro se e somente se o par ordenado formado por A e B for um membro da interpretação do nosso conjunto R, que é a relação R. Então a função interpretação, quando ela recebe como parâmetro o R, ela vai retornar o conjunto das coisas que se relacionam por essa relação R. E se A e B, se esse par ordenado A e B for um membro desse conjunto, então isso quer dizer que o A está na relação R com B, ou seja, R a B é verdadeiro. Tá? E foi assim então que a gente viu que são as condições de verdade para proposições relacionais. Só que agora a gente vai ver que essas relações elas podem ter, e na maioria das vezes tem, algumas propriedades. E a gente vai ver quais são essas propriedades aqui. Então a primeira delas que a gente vai ver vai ser a de simetria. Tá? Eu vou falar sobre várias aqui, e eu vou apenas listando, dando a definição formal e apresentando alguns exemplos. Tá? Esse vídeo aqui basicamente vai ser isso. Se você quiser apenas ver quais são e a definição, você pode pular para o final do vídeo se você quiser, mas enfim, eu vou explicar aqui. Então a primeira é de simetria, tá? E quando que uma relação vai ser simétrica? A definição é a seguinte: uma relação vai ser simétrica se ela satisfizer isso daqui, tá? Então isso aqui está dizendo que para todo x e para todo y, tá? Que são indivíduos do nosso universo de discurso, se x se relaciona com y pela relação R, que é a relação em questão, que é simétrica, então o y se relaciona com o x também por essa relação. Tá? Como aqui está sendo quantificado universalmente, a gente está falando sobre quaisquer duas coisas do nosso universo de discurso, aqui poderia ser um bicondicional também. Tá? Também serviria, mas como não precisa, a gente deixa só um condicional, beleza? Mas talvez assim seja mais fácil de entender. Tá? Isso aqui está dizendo que uma relação ela vai ser simétrica, ela vai ter a propriedade de simetria, se quando o x se relaciona com o y se relaciona com o x. Tá? Quais que seriam exemplos disso daqui? Esse aqui é um deles, A é parente de B. Tá? Então essa relação aqui, ser parente de, é uma relação simétrica. Por quê? Porque se A é parente de B, então B é parente de A. Não tem como um acontecer e o outro não. Não tem como o antecedente ser verdadeiro e o consequente falso. Tá? Esse aqui seria um exemplo. Um outro exemplo é esse daqui. É a propriedade de ter a mesma cardinalidade que. Então eu abreviei aqui, senão não ia caber. Mas então o conjunto A ter a mesma cardinalidade que o conjunto B, essa relação aqui é uma relação simétrica. Por quê? Porque se o A tem a mesma cardinalidade que o B tem a mesma cardinalidade que o A. Tá? Isso aqui basicamente está dizendo que o número de elementos do conjunto A é o mesmo número de elementos do conjunto B. Tá? É isso que significa ter a mesma cardinalidade. Beleza? Então isso aqui é a propriedade de simetria. Temos também a propriedade de reflexividade. E a definição dela é a seguinte: uma relação vai ser reflexiva se ela satisfizer isso daqui. Então isso aqui está dizendo que para todo x é o caso que x se relaciona com x pela relação R. Tá? Eu vou sempre usar a relação R aqui, que vai ser a relação em questão. Tá? No caso aqui é uma relação que é reflexiva. Tá? Então a relação vai ser reflexiva se todo indivíduo mantiver essa relação com ele mesmo. Tá? Quais seriam exemplos disso daqui? Ter o mesmo nome que. É um exemplo de relação reflexiva, tá? Porque todo indivíduo tem o mesmo nome que ele mesmo. A tem o mesmo nome que A. Não tem como A ter um nome diferente de A. Na verdade ele até pode ter, mas não é isso que está querendo dizer aqui. Você pode ter uma coisa que pode ser nomeada de duas maneiras diferentes. Mas o que está dizendo aqui é que A tem o mesmo nome que A. Se você pode nomear uma coisa de A, então você pode nomear essa coisa de A. Isso aqui, enfim, uma tautologia. Um outro exemplo é a relação de igualdade. É igual a... É claro, A igual a A. Para todo x, x igual a x. Isso aqui é o princípio da identidade. Então é uma relação reflexiva. Beleza? A próxima propriedade é a de transitividade. E uma relação R ela vai ser transitiva se ela satisfizer isso daqui. Se para qualquer x, y e z, se o x mantém essa relação R com o y e o y mantém essa relação R com z, então o x mantém essa relação com o z.
tá? Isso aqui é a transitividade. Quais seriam exemplos de relações transitivas? A é ancestral de B, tá? E por que isso daqui é uma relação transitiva? Por causa do seguinte: se você tem que o A ele é um ancestral de B e o B ele é um ancestral de C, então o A é um ancestral de C também, tá? Isso aqui, esse esqueminha aqui representa a transitividade. Se você parar para pensar, a implicação também é assim, né? Se você tem que uma proposição P implica Q e Q implica R, então por silogismo hipotético a gente consegue concluir que P implica R, tá? Então a gente consegue ver aqui já que a implicação tem essa propriedade de transitividade, beleza? Um outro exemplo é a relação de sucessão, né? Se em uma lista ordenada você tem que A sucede B, né? Por exemplo aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Se a gente tem isso daqui, a gente vê que o 5 sucede o 3, né? O 5 sucede o 3 e o 3 sucede o 1. Então isso nos permite inferir que o 5 sucede o 1, tá? Então essa relação de sucessão ela é transitiva também por causa disso, tá? Essas três aqui são as três propriedades principais de relações, tá? E agora a gente vai ver algumas variações delas aqui. Temos a relação aqui, então, de antissimetria, tá? E uma propriedade ela vai ser uma relação, na verdade, né? Ela vai ser antissimétrica se ela cumprir o seguinte: se para todo x e para todo y, se você tem que o x se relaciona com o y por essa relação R e o y se relaciona com o x por essa mesma relação, então isso aqui implica que o x é igual a y, beleza? E quais que seriam exemplos aqui de relações antissimétricas? A relação de ser menor ou igual que, tá? Então se a gente tem que A é menor ou igual a B, a gente tem o seguinte, eu vou usar esse mesmo símbolo aqui, tá? De relação. A gente tem que A é menor ou igual a B. Se a gente tem isso e a gente tem que B é menor ou igual a A, e o que a gente pode inferir disso daqui? Olha só, aqui a primeira frase aqui, na primeira fórmula, está nos dizendo que o A é menor ou igual a B. E a segunda está nos dizendo que o B ele é menor ou igual a A. Não tem como A ser menor do que A, né? E não tem como B ser menor do que B. Então a parte do menor dessa relação aqui a gente elimina. E a gente consegue inferir que se isso daqui é verdadeiro, então o A tem que ser igual a B. Por quê? Porque essa relação está dizendo que o A é menor ou igual a B. Menor ou igual. E menor não pode ser. Porque se o A fosse menor do que B, e aqui embaixo ele também fosse, a gente teria um problema, né? A gente estaria dizendo que o A é menor e maior do que B. Isso é impossível, tá? Então a gente consegue inferir disso daqui, que o A é igual a B. Beleza? Então essa propriedade aqui de ser menor ou igual, a de maior ou igual também, tá? Ela tem a propriedade de ser antissimétrica, tá? A relação de divisibilidade, né? Se você tem aqui que o A é divisível por B, então essa relação aqui ela também é antissimétrica, porque se o A é divisível por B, tá? Vamos supor que isso aqui é o símbolo da divisibilidade. Se o A for divisível por B e o B também for divisível por A, a única maneira de essas duas coisas aqui serem verdadeiras é se o B for igual a A, tá? Se o A e B forem o mesmo número, tá? Se A e B forem números diferentes, não tem como o A ser divisível por B e o B ser divisível por A, tá? Simultaneamente, não tem como. Então por isso que a relação de divisibilidade é uma relação antissimétrica, tá? Temos também a propriedade de irreflexividade, tá? Que também você pode encontrar aí em alguns livros como antirreflexividade. São a mesma propriedade, tá? E uma relação vai ser irreflexiva se você tiver que para todo x não é o caso que essa relação, que é irreflexiva, é mantida entre o mesmo indivíduo, tá? Então isso aqui está dizendo que para todo x não é o caso que o x mantém essa relação com ele mesmo, beleza? Exemplos aqui de relações irreflexivas. A relação de ser mais alto que, né? Não tem como uma coisa ser mais alta que ela mesma. Para qualquer objeto do nosso universo de discurso, você consegue medir essa coisa, né? Não é o caso que essa coisa é mais alta do que ela mesma. Não tem como você que está assistindo ser mais alto que você mesmo. Claro, você pode falar que você agora é mais alto do que você no passado, mas aí você não está comparando a mesma coisa, né? Você está comparando a mesma entidade, porém em tempos diferentes, né? Isso aqui se aplica a exatamente a mesma coisa. Você agora não tem como ser mais alto do que você agora também, tá? Então isso daqui é um exemplo. Um outro exemplo é a relação de ser
maior que, porque na verdade é quase a mesma coisa, né? Ser mais alto que e ser maior que, na verdade ser maior que é uma generalização, né? Ser mais alto que significa que a sua altura é maior que a da outra coisa, né? Então isso aqui também é uma relação que é irreflexiva, não tem como uma coisa A ser maior do que essa mesma coisa, tá? A próxima propriedade é de intransitividade, e a gente vai ter o seguinte: uma relação R ela vai ser intransitiva se para todo x, para todo y e para todo z, se você tem que o x se relaciona com y e o y se relaciona com o z por essa relação, então você vai ter que não é o caso que o x se relaciona com o z por essa mesma relação, tá? E quais seriam exemplos aqui de relações intransitivas? A relação de ser um ancestral imediato de é uma relação intransitiva. Por quê? Porque se você tem que o A é um ancestral imediato de B, tá? Eu vou usar esse mesmo símbolo aqui. E o B é o ancestral imediato de C, não tem como o A ser um ancestral imediato de C, porque tem o B entre os dois, né? Então você pode concluir que não é o caso que o A é o ancestral imediato de C, tá? A gente está negando que essa relação aqui acontece, beleza? E aí um exemplo matemático disso aqui seria o exemplo de sucessor, né? Então se a gente tem aqui que o A, por exemplo, é o sucessor de B e o B é o sucessor de C, não tem como, né? A gente nega que o A seja o sucessor de C. Repara aqui que eu estou falando que é o sucessor, tá? Aqui em cima eu falei que sucede no sentido de vir depois, em algum momento depois. Aqui eu estou dizendo que é o sucessor, é o número imediatamente após, tá? A vai ser o sucessor de B se somente se A for igual a B mais 1, tá? É essa relação que eu estou falando aqui, beleza? Então, se o A é sucessor de B e o B é o sucessor de C, não tem como o A ser o sucessor de C, porque tem o B entre os dois, beleza? Então, essa aqui é a relação de intransitividade. Nós temos também a propriedade de assimetria, tá? E uma relação R, ela vai ser assimétrica se para todo x e para todo y, você tem que, se o x se relaciona com o y, então não é o caso que o y se relaciona com o x, tá? Isso aqui é assimetria. Aqui em cima a gente falou sobre antissimetria, tá? São coisas diferentes, não confunda. Então isso aqui é a assimetria. Qual que seria um exemplo aqui de uma relação que é assimétrica? A relação de ser pai, né? Se A é pai de B, então não é o caso, né? Olha aqui, ó, se A é pai de B, então não é o caso que B é pai de A, beleza? Não tem como você ser o pai do seu pai, tá? Então por isso que a relação de ser pai de é uma relação assimétrica. A relação de ser maior que também é uma relação assimétrica, né? Se a gente tem que o A é maior do que B, se A é maior do que B, então não é o caso que B é maior do que A, tá? A relação de ser maior que é assimétrica também, tá? Temos ainda aqui a relação de não reflexividade, tá? A gente falou aqui em cima sobre irreflexividade ou antirreflexividade, mas são coisas diferentes, tá? Uma relação ela vai ser não reflexiva se e somente se ela não for nem reflexiva e nem irreflexiva, tá? Mas o que significa isso daqui? Bem, vamos voltar aqui e ver, né? Aqui está dizendo que não é nem reflexiva e nem irreflexiva. O que significa ser reflexiva? Bem, é reflexiva se para todo x é o caso que Rxx. Então vamos anotar aqui. Aqui ele está dizendo que não é o caso que ela é reflexiva. Então não é o caso que para todo x você vai ter que Rxx. Ele está dizendo também que não é o caso que é irreflexiva. E o que é uma relação que é irreflexiva? Bem, aqui em cima a gente vê o que é irreflexividade. É a mesma coisa da reflexividade, porém com a negação aqui antes do R, né? Então não é o caso que para todo x não é o caso que Rxx, tá? Se uma relação satisfizer isso daqui, ela vai ser não reflexiva, tá? Mas a gente consegue manipular isso daqui e mostrar que isso daqui é equivalente à seguinte fórmula, essa daqui de baixo, tá? Essas duas fórmulas são equivalentes. Se você pegar essa negação aqui e mandar ela para frente, né, o quantificador vai mudar, vai passar a ser existencial. E aqui nesse caso, essas duas negações aqui se cancelam e esse quantificador aqui vira existencial também, tá? Então,
se uma relação satisfizer isso daqui, ela vai ser não reflexiva. Isso aqui está dizendo que não é o caso. Isso aqui está dizendo que existe um x que não se relaciona com ele mesmo por essa relação e existe um x que se relaciona com ele mesmo por essa relação. Talvez fique um pouco abstrato isso daqui, mas com um exemplo fica mais fácil de entender. Olha só. A relação de gostar de é uma relação não reflexiva. Por quê? Porque existe um x que gosta de si mesmo, né? Por exemplo, eu gosto de mim mesmo, mas também, né? Então, também existe um x que não gosta de si mesmo, né? Tem pessoas que não gostam de si mesmo. Então, a relação gostar de é uma relação não reflexiva. Temos também a propriedade de serialidade, tá? Que você pode encontrar aí também como sendo totalidade, tá? Uma relação vai ser total se ela for serial. Beleza? E uma relação vai ser serial se uma relação R vai ser serial se para todo x existir um y tal que o R tal que o x se relaciona com o y por essa relação R que é serial, tá? Então, qual que seria um exemplo de relação serial? A relação de ser maior que, tá? Por quê? Porque para todo x, tá? Para qualquer número, por exemplo, 17, para qualquer número vai existir um número que vai se relacionar com essa relação, por essa relação aqui, né, de ser maior que, com o 17. No caso aqui, por exemplo, tem o 18, né? Que ficou muito bonito esse 8 aqui, inclusive. Né? Mas o 17 também você poderia ter o 71. Enfim, para qualquer número que você imaginar, x, você sempre vai ter um número que vai ser o x mais 1, que vai ser maior do que x. Então sempre você vai ter um número que vai se relacionar por essa relação aqui com o x, tá? Por isso que é uma relação serial. Beleza? Nós temos também a propriedade de euclidianidade. Então, uma relação ela vai ser euclidiana se para todo x, para todo y e para todo z, se você tiver que o x se relaciona com o y por essa relação, né? Então o x se relaciona com o y e o x se relaciona com o z, se você tem isso daqui, então você tem também que o y se relaciona com o z, beleza? E por que ela tem esse nome de euclidianidade? Por causa daquele postulado do Euclides, né, que diz que se duas coisas são iguais a uma terceira, elas são iguais entre si, tá? Então se você tem aqui que uma coisa A se relaciona com... Eu vou usar x e y e z aqui, tá? Vamos supor que a gente tem uma coisa x que se relaciona com uma coisa y, tá? Essa setinha aqui representa essa relação. E você tem que essa coisa x, ela também se relaciona com uma coisa z, tá? Que é essa outra bolinha aqui. Se você tem isso daqui, né? X se relaciona com o y e o x se relaciona com z, então você tem que o y se relaciona com o z, tá? Então você tem essa setinha aqui. Beleza? Isso daqui, esse esqueminha, ele representa a relação de euclidianidade, tá? E qual que seria um exemplo de uma relação euclidiana? Seria a relação, por exemplo, de congruência, tá? Então se você tem uma forma A, por exemplo, aqui um quadrado, tá? Esse quadrado A, ele vai ser congruente, se você tiver um quadrado A que é congruente a um outro quadrado B, né? Ou seja, que tem os mesmos tamanhos, né? E o mesmo formato, então o A vai ser congruente a B. Se a gente tiver aqui um outro quadrado C que também é congruente com A, a gente vai ter o seguinte: A é congruente a B e A é congruente a C. Se isso daqui acontece, então nós sabemos que o B é congruente a C. Beleza? É o mesmo esquema daqui de cima, né? Só está um pouco rotacionado, mas dá na mesma, tá? Então essa daí é uma relação de euclidianidade. E por fim, a gente tem a relação de equivalência. E quando que uma relação vai ser de equivalência? Quando ela for simétrica, reflexiva e transitiva. Beleza? Então se uma relação for simétrica, reflexiva e transitiva, ela também vai ser uma relação de equivalência. E o que significa ser essas três coisas aqui? Bem, se a gente olhar aqui em cima, né? Simétrica, o que é uma relação simétrica? É aquela que se x se relaciona com y, y se relaciona com x, são essas três aqui, né? Simetria, reflexividade e transitividade. Então a gente pode pegar isso daqui e mandar lá para baixo. Beleza? Então é uma relação que cumprir... deixa eu ver se fechou tudo aqui. Não fechou, faltou um parênteses. Então uma relação que cumprir isso aqui tudo vai ser uma relação de equivalência. Então isso aqui está dizendo que para qualquer x, para qualquer y, para qualquer z,
Se o x se relaciona com y, então o y se relaciona com x. Isso aqui é uma coisa que está sendo dita. A outra é que o x se relaciona com x, né? Tudo se relaciona consigo mesmo por essa relação. E se você tem três coisas, x, y, z, tal que x se relaciona com y se relaciona com z, então você tem que o x se relaciona com o z também, beleza? E um exemplo clássico de relação de equivalência é a relação de identidade, tá? Se você tem que o A igual a B, a gente cumpre esses três critérios aqui. Por quê? Porque se A é igual a B, então B é igual a A, tá? Então ela é simétrica, beleza? Tudo é igual a si mesmo, tá? Então a gente vai ter aqui que o A é igual a A, tá? Então ela é uma relação reflexiva também. E se a gente tem que A igual a B e o B é igual a C, então o A é igual a C, então ela é transitiva também, tá? E a gente ainda poderia ter aqui a euclidianidade também, tá? Mas não precisa, a euclidianidade ela pode ser deduzida a partir de duas dessas relações aqui. Mas a relação de identidade, ela é euclidiana também. Por quê? Porque se A é igual a B e o A é igual a C, então o B é igual a C, beleza? Então é isso daí. Essas são as principais propriedades, tem outras também, tá? Mas eu acho que eu já falei até demais aqui. Tem, por exemplo, intransitividade e não reflexividade. Isso daqui é bem pouco comum a gente encontrar isso aqui na lógica. As três principais que você tem que saber são essas três aqui, e a de equivalência, né? Claro, que é a junção dessas três, tá? Mas, por exemplo, aqui a de serialidade e a de euclidianidade, elas são importantes, tá? Eu vou mostrar no vídeo sobre propriedades da relação de acessibilidade, lá em lógica modal, eu vou mostrar qual que é a importância disso aqui tudo, tá? Mas é isso daí, esse foi o vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que se eu souber, eu respondo, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.